Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário, mais um episódio do Relaciocinando Podcast. Podcast que fala sobre gente, fala sobre quem faz a roda girar, quem faz de verdade as coisas acontecerem. Um podcast que fala sobre relacionamento. E já não é de hoje que a gente tem algumas empresas que entenderam que talvez seja a hora de não só mais receber os seus colaboradores prontos, mas também fazer parte da jornada profissional deles, desenvolvendo, capacitando. Por que não? Por que não focar de repente só na parte humana por enquanto? Porque a técnica é fácil de desenvolver. Não que a humana não seja também desenvolvível, mas para entrar mais nesses detalhes, nesse universo, eu vou apresentar aqui quem está comigo é o Igor Kozo. É Kozo ou é Kotsu? É Kotsu, mas ninguém fala Kotsu. Ninguém fala e eu já assumi que é Kozo. Kozo e pronto, é isso aí. Muito bem. Muito obrigado por você participar. Tá? É um prazer receber você aqui. Esse é um tema que a gente ainda não tinha entrado até hoje em 34 episódios de podcast e eu vou adorar hoje entrar nesse mundo porque se tem uma coisa que eu considero muito humano é a gente assumir a imperfeição de todo mundo e comprar essa briga e ir todo mundo junto. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta pé na porta, que é a que eu já faço sempre, tá? A famosa frase, eu não vou desenvolver profissionais para ele levar o conhecimento para outra empresa, ela ainda existe, ainda é um ponto de vista. Como é que tá esse cenário hoje? Conta para mim. Opa, Felipe, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, acho que falar sobre esse tema do desenvolvimento, do aprendizado, e acho que você tocou num ponto que é a essência da capacidade humana, né? Do ser humano aprender e se desenvolver sempre. Eu acho que isso é o que nos diferencia dos demais, dos outros animais da floresta, digamos assim. Mas essa frase aí é clássica, né? Pô, se eu investir no treinamento e a pessoa ir embora, levar esse conhecimento embora. Aí tem a continuação dela, né? E se você não investir e a pessoa ficar? Olha, qual vai ser o maior problema? Né? Então, eu acho que hoje as empresas amadureceram muito, têm essa visão de que elas precisam sim investir nas pessoas, investir no desenvolvimento das pessoas, principalmente no mundo veloz que a gente está hoje. As coisas se transformam, você não tem mais planejamento anual, ou 10 anos, 5 anos, anual já também não está funcionando, é semanal, é quinzenal, trimestral, né? Então, por quê? Você precisa estar sempre acompanhando o movimento das situações, das conexões, das coisas que vão acontecendo. Para isso é fundamental o aprendizado, é fundamental o desenvolvimento, né? Então, muito mais do que investir simplesmente num curso de formação ou numa formação, as empresas têm olhado hoje mais para criar um ambiente de aprendizagem, né? O ambiente propício de aprendizagem, que é o que tanto se fala do lifelong learning, de as pessoas estarem comprometidas, né, todos os dias, de forma disciplinada, com o seu próprio desenvolvimento, óbvio, suportado e apoiado por um ambiente da empresa e direcionado, de certa forma, também pela empresa. Então, eu vejo hoje a boa parte das empresas com esse olhar, né? Ainda existe a questão do treino, não vou investir num curso, porque eu vou pagar esse curso, a pessoa vai embora. Não são as empresas que estão prosperando. As que prosperam mais, elas enxergaram e entendem que o desenvolvimento das pessoas vai ficar na organização independente das pessoas estarem, né? Porque o conhecimento fica, ele vai sendo disseminado de forma orgânica na organização, é isso que eu acredito e isso que eu vejo. Ou seja, se o conhecimento ele é disseminado lá dentro, isso significa que uma vez que um dos pilares absorveu aquele conhecimento, é inegável que ele vai distribuir, compartilhar isso, nem que seja só com a experiência, né, com outras pessoas, e aquilo de certa forma vai florescer, né, talvez até imperceptivelmente, né? Exato, cria essa cultura de compartilhar o conhecimento, compartilhar as informações. As pessoas aprendem muito mais no relacionamento entre elas do que participando de cursos, né? Então, okay. Pensa no meu próprio desenvolvimento, na minha própria jornada. Eu participei de diversos cursos, várias formações, mas a grande parte da minha experiência, do conhecimento que eu tenho, foi na troca com outros profissionais, nas conversas estratégicas e de aprendizagem, a hora que eu precisava resolver um problema. Aí você chama a pessoa que já sabe fazer aquele problema e aprende com ela. Então, dessa forma, a gente vai tendo essa disseminação do aprendizado. Então, por isso que vale muito a pena investir no treinamento e no desenvolvimento.
Eu falo tanto que não vale a pena viver sozinho, que a gente veio para somar, para construir juntos e etc. E a prova que eu tenho aqui hoje, cada pessoa que senta nessa mesa assina embaixo de que a gente sempre fala, né? A hora do cafezinho e a hora do cigarrinho ainda é mais valorosa, mais valiosa do que mesmo a hora que você tá ali fazendo o seu projeto. Obviamente que eu tô falando do cafezinho e do cigarrinho de forma metafórica, né? Exato. Não, mas é importante mesmo, porque assim, tem uma fórmula, uma fórmula mágica de treinamento que eles falam que é o 70-20-10. Ok. Né? Eu não gosto nem de usar o 70-20-10, porque você será que é 70 ou 75 ou 65? O número é o menos importante. Eu gosto de falar que é um montão, um monte e um pouco. Né? O 70 é o que você aprende no dia a dia, ali fazendo as coisas, nos seus desafios diários, pesquisando, é o aprendizado individual ali junto no seu ambiente de trabalho. O 20% você aprende com os pares, com as pessoas que estão ao seu redor. Né? E os 10% são os cursos de treinamento, os cursos formais, é o aprendizado formal que você participa. Ou seja, 80%, na verdade 90% do aprendizado, né, tá na forma informal, tá no que acontece nessa parte orgânica do aprendizado, que é o relacionamento. Né, que é a troca entre as pessoas. E recentemente, essa semana mesmo, saiu, isso nem estava aqui no roteiro pra gente conversar, mas essa semana saiu um vídeo que foi muito compartilhado, muito viralizado, de uma moça, e ela dizia abertamente num desabafo dela que queriam que as pessoas da empresa virtualmente participassem de um jogo, uma dinâmica para se conhecer melhor. Apesar de concordar com ela que algumas dessas dinâmicas são até às vezes um pouco bregas, um pouco forçadas demais, ela dizia que ela não estava afim de socializar, porque o que ela queria era entregar aquilo pelo qual ela foi contratada. Ela não quer saber se a mãe da pessoa está doente, se o filho está fazendo aniversário, se a pessoa trocou de carro, ela não quer saber nada disso, ela quer ficar em paz e entregar o trabalho dela. E eu brinco, né, por conta das minhas palestras de relacionamento, eu brinco que eu entendo ela. Acho que existe hoje, inclusive, profissões que você só precisa de um computador e um quarto. Ali você fica, ali você entrega, tá tudo certo. Mas que eu acho muito difícil, até pelo jogo do mercado corporativo, que a gente consiga evitar a convivência. E, cara, como pode ser rica, né, essa convivência? Exato. É um movimento que eu tenho percebido, assim, acho que principalmente depois da pandemia, assim, as pessoas começaram a valorizar o que é importante para elas, né? E para algumas pessoas, que não é o meu modelo, o relacionamento não é uma coisa importante. Para algumas pessoas, adoraram ficar em casa e cuidando só do trabalho delas, sim. Né? E eu entendo, mas e tem uma discussão mesmo eu esqueci até o que eles têm falado, mas é aquela coisa do fazer somente o que eu fui contratado. É o quiet quitting. É o quiet quitting, isso aí. E tem casos e casos, né? Não é questão, porque assim, às vezes as pessoas vão no extremo que eu vou fazer o que eu fiz contratado porque elas não querem ser exploradas. Sim. Eu acho que eu entendo e acho que tem essa verdade. E ok, respeito. Mas se você faz só o que você foi contratado, você não vai mudar de lugar. Né? A chance de você mudar. A gente achou como métrica ao longo do tempo, tipo, aquele que se destaca, aquele que faz um pouquinho a mais, aquele que sai do lugar. Exatamente. Né? Então, se você quer criar as suas oportunidades, você quer uma progressão, né? Você fatalmente vai ter que fazer coisas diferentes, vai ter que fazer a mais do esperado, pelo menos para aparecer dentro da organização. Ou, de repente, não dentro da organização, porque às vezes a organização não tem espaço para isso. Né? Às vezes, e aí você começa a olhar para fora dessa organização, outras possibilidades de empreendedorismo e tal, e ok, mas você vai ter que fazer a mais do que o seu... Então é um dilema, e saber quando você tem o direito de falar assim, não, peraí, isso... Qual que é o seu limite? Até onde você faz? Ou por quanto tempo você vai fazer? Tem um grande amigo, o Paulo Alvarenga, que ele fala assim, o sacrifício é temporário e a recompensa é para sempre, né? Então assim, por quanto tempo você vai se sacrificar, né? Dentro de um planejamento de crescimento ou de desenvolvimento para você ter essa recompensa duradoura,
Sim. Né? Então, esse olhar é super importante para as pessoas. O que eu sempre falo é que deixa essas pessoas experimentarem o empreendedorismo para elas verem o que é fazer algo a mais. Aí elas voltam correndo Exatamente. pro mercado de trabalho e falam, eu não tenho problema se eu tiver que fazer aquilo ali a mais, não, né? Para mim tá tudo certo. Vai empreender para ver. Um outro assunto que nas últimas semanas também tem aparecido bastante é que as pessoas das gerações mais novas, elas não estão querendo buscar posições de liderança. Né? Então vai existir um apagão de liderança. Você, poxa, eu não quero assumir esse compromisso, essa responsabilidade de ser líder. Sim. E como que a gente consegue deixar a liderança? Porque a liderança, você não faz mais o seu trabalho operacional, você vai cuidar do relacionamento das pessoas que, às vezes, você vai ter que aprender a se relacionar de forma diferente, né? Independente do perfil de cada uma. Sim. E tá tendo um desafio grande de achar as pessoas que queiram assumir essas posições, que queiram encarar esse sacrifício a mais numa posição de liderança, né? Então, acho que esse é um assunto que a gente vai conversar bastante em próximos podcasts. Muito bom. Se você ainda não sabe quem eu sou, meu nome é Felipe dos Santos, eu sou palestrante e apresentador do Relaciocinando Podcast, o futuro melhor podcast corporativo focado em gente desse país. Para esse futuro cair e virar realidade, eu preciso da sua ajuda. Se inscreve, clica no botãozinho inscreva-se aqui, e se você já se inscreveu, compartilha esse episódio, o anterior, o outro, com todos os seus pares, com seus colegas, com a sua mãe, com a sua irmã, com seu pai, com qualquer pessoa que esteja interessado em comportamento, cultura, diversidade, business. Vamos junto nessa? E aí a gente está falando sobre essa cultura do eu vou fazer só até onde me cabe no contrato, que é algo que está sendo levantado muito por essa nova geração, né? Eu imagino que a geração anterior ainda não levanta isso e talvez ela seja a mais atingida por casos de esgotamento, de burnout e tudo mais, porque a gente aprendeu que se a gente não fizer a mais, a gente não se destaca. E por falar em se destacar, o treinamento e o desenvolvimento acaba levando a pessoa a talvez desenvolver novas bases, novos olhares e talvez, por que não, se destacar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, como eu tenho a oportunidade de atender alguns clientes em comunicação interna, muito eu vejo das iniciativas de criar plataformas de aprendizado, trilhas de conhecimento e etc. E algumas vêm acompanhadas daquela palavrinha que eu acho ainda uma palavrinha meio polêmica, que é o famoso obrigatório. Né? Como é que você vê essa questão nas empresas? Eu sei que o obrigatório para alguns temas, como por exemplo compliance, não tem como fugir. Poxa, pare e assiste, porque você precisa sim saber sobre isso, para depois não dar problema nem para você, nem para a própria empresa, né? E eu quero que o piloto do avião tenha participado dos treinamentos obrigatórios dele, né? Pronto, é isso. Melhor exemplo impossível, né? Afinal de contas, se o piloto não participou dos temas obrigatórios, você poderia ficar um pouco preocupado. Mas existem alguns outros temas que a empresa elege como obrigatórios porque a pessoa precisa passar. E acaba ficando aquele acúmulo de coisa num mundo onde a pessoa já tem muito para ser feito. Como é que tá essa percepção das aplicações, dessas trilhas, desses conhecimentos, dessas plataformas dentro das empresas hoje? Como é que você vê isso? Esse eu acho que é o maior desafio, eu diria que é o maior desafio da área de desenvolvimento, que é criar engajamento com o aprendizado. Né? A forma de criar engajamento é obrigatório. Gente, eu montei uma plataforma, comprei uma plataforma maravilhosa, tem cursos excelentes aqui, então agora vocês são obrigados a fazer, né? Então é o que acaba acontecendo em alguns casos. Eu acho que já tem também o movimento de uma maturidade corporativa para as empresas entenderem que obrigar a pessoa a consumir, a avançar slide de um treinamento obrigatório não vai resolver o problema, não vai gerar aprendizagem, né? É muito diferente o que você consome de conteúdo com o que você aprende. Né? Então, eu gosto da definição de aprendizagem de um grande amigo que é o Conrado Schlohauer. Ele fala que a aprendizagem é expressar o conhecimento através de uma performance melhorada. Ok. Então não é o que você consome, é o que você apresenta, é o que você coloca para fora. Então, e é isso no fim que a empresa busca. Então eles colocam os cursos que eles
entendem, montam as trilhas de aprendizagem, pensando em carreira, montam os planos de desenvolvimento individual, normalmente de forma ideal, acordada entre líder e liderado. Puxa, eu vejo você precisando disso, daquele outro. Então isso gera um engajamento um pouco mais personalizado com o conteúdo disponível pela organização. Dentro do famoso relacionamento, um processo de feedback. Um processo de feedback, um processo de desenvolvimento one-on-one, né? Personalizado, individualizado. Né? Esse é o cenário ideal. Mas a gente sabe que no dia a dia não é difícil fazer isso. Então, eles deixa-se um espaço para esse tipo de aprendizado, um aprendizado mais sugerido e direcionado de forma combinada entre as partes, e deixa uma parte e fala assim, olha, se você quer assumir uma posição de liderança, você tem que ter feito esses cursos, eles são obrigatórios para essa trilha. Também é um caminho. Mas aí, essa questão do obrigatório é muito impositiva. E aí acaba falando, puxa, eu não preciso de mais um treinamento de feedback. Eu sei dar feedback. Mas tá lá, é obrigatório eu avançar todos esses slides do feedback. Aí o que falta é investir mais nessa primeira parte, que é o relacionamento líder e liderado, de explicar o que se espera desse colaborador participando de um novo curso de feedback. Fala assim, puxa, eu acho importante você participar desse curso de feedback por causa disso, disso e disso. As pessoas de quem você lidera, elas estão se sentindo abandonadas, elas não sabem se estão no caminho certo. Então falta feedback disso. Dar o próprio feedback para a pessoa e falar assim, olha, eu acho bom você fazer e procurar um aprendizado nesse sentido, justamente para você poder resolver estes problemas e ter este comportamento. O alinhamento do comportamento esperado ao fazer um evento, eu acho que é a melhor forma de obrigar uma pessoa a fazer. Falar assim, olha... Obrigar. Fala assim, puxa, olha, eu espero que você faça assim. Para você fazer assim, esse treinamento pode ser o seu caminho. Ou você pode fazer outros, mas eu quero esse comportamento. Na verdade, a empresa não quer que a pessoa participe daquele treinamento. O que ela quer é o quê? É o comportamento. Então foca no comportamento. Alinha o comportamento desejado e aí depois pensa no treinamento, direciona o treinamento, porque aí vai se entender se realmente aquele treinamento vai resolver o problema, né? Tem cursos de venda, cursos de treinamento que as pessoas repetem o mesmo treinamento, o mesmo curso, todos os anos. Eu preciso do mesmo treinamento de vendas. Gente, se você está fazendo o mesmo treinamento de vendas para a mesma equipe, ano após ano, tem alguma coisa errada. E aí, se você é líder e se interessou por isso daqui e não sabe talvez como dar esse feedback, volta lá na primeira temporada que tem um episódio inteiro com a Daniele Lopes sobre feedback. E aí você vai entender lá que na hora de fazer esse one-to-one aqui, o ideal é que você saiba virar a chavinha para falar a língua daquele colaborador, porque se ele for um colaborador, fala para mim, que precisa de evidências metrificadas de que aquele comportamento é necessário, ele precisa de evidências metrificadas. Se ele é uma pessoa mais sociável, você vai falar de comportamento, você vai falar, olha, quando você faz isso, olha o que acontece, né? Então, vai lá. Primeira temporada, Daniele Lopes. Esse é o desafio do líder, né? De entender a individualidade de cada um dos seus liderados para você poder falar a mesma língua. É um grande desafio. É um grande desafio. Aqui, para apresentar os convidados, eu normalmente puxo a rede social preferida deles, vamos dizer assim, pra gente não ficar lendo aqui sua mini bio e etc, que acaba ficando muito longo e clichê, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui na tela o LinkedIn de Igor Kozo, que era Kotsu e agora assumiu o Kozo porque ninguém consegue falar. Diretor da ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, né? Acho que se a gente descer um pouquinho, a gente tem aqui o gestor de comunicação e relações internacionais. Você estava me dizendo nos bastidores que já não é mais apenas o gestor de comunicação, e sim o diretor-geral da ABTD. Quem é a ABTD? Fala pra gente. Bom, a ABTD é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. É uma instituição com mais de 50 anos de estrada, né? Onde o principal objetivo, a principal missão é gerar recursos, gerar ferramentas, gerar reflexão para os profissionais que estão ali no dia a dia cuidando do desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, né?
basicamente hoje ainda é diretamente com a área de treinamento e desenvolvimento, ou RH, ou as empresas que têm essa área estruturada, mas cada vez mais, e aí acho que esse é uma grande evolução do processo, pessoas em posição de liderança estão assumindo esse papel, e eu acho que esse é o caminho, né? A área de treinamento, a área de recursos humanos como um suporte para criar aquilo que eu falei no início do ambiente de aprendizagem, fomentar essa cultura de aprendizagem dentro da organização, mas o líder fazendo esse relacionamento one-to-one, relacionamento próximo com seus liderados, ajudando e apoiando o processo de desenvolvimento de cada um deles, né? Então, hoje a gente leva esses recursos, leva essas reflexões para esses profissionais que estão empenhados no desenvolvimento de pessoas. Então, para isso, a gente tem várias atividades, tem vários eventos que acontecem ao longo do ano, e o nosso maior evento é o CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Que tá para acontecer. Que vai acontecer agora no mês de junho, a edição de 2024 vai ser de 19 a 21 de junho, né, aqui em São Paulo. Então, a gente está lá trabalhando, montando a programação, que tá... Sempre a gente fala que é o festival das pessoas que cuidam do desenvolvimento de pessoas. Sabe aquela coisa? Você cuida dos eventos, do desenvolvimento das outras pessoas o ano inteiro. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida. Então o CBTD é para cuidar das pessoas que cuidam do desenvolvimento das outras pessoas. Legal, então isso seria, eu poderia dizer que isso é um evento para olhar muito mais para as pessoas que vão cuidar e não para fazer a ponte entre as pessoas que vão cuidar para chegar justamente na pessoa que vai ser cuidada, né? Exatamente. Olha o foco eu principal... achava que era justamente o contrário. Na verdade, o foco da BTD tivesse lá na última pessoa que ia ser treinada, mas na verdade vocês estão olhando para o meio do caminho. O meio do caminho. Excelente. São os multiplicadores, as pessoas que vão disseminar, que vão levar esse conteúdo e multiplicar ele dentro das organizações, né? A gente recebe também as pessoas da ponta também para participar dos eventos, porque são conteúdos, são palestras que servem para todos. Sim. Né? Tem alguns temas mais específicos de design instrucional, avaliação de resultados de treinamento, que aí são específicos para o profissional de treinamento, mas tem muita coisa de desenvolvimento de comportamentos de relacionamento, de construção de equipes, de liderança, que aí serve vou falar para o aprendiz final, né? Então, mas a ideia é levar essa vitrine, esse book de possibilidades, né, para os profissionais que vão pensar, falar, puxa, como que eu levo isso para minha organização? Para disseminar isso lá dentro. A ideia é multiplicar cada vez mais, é exponencializar esse conteúdo dentro das empresas. Legal. E até onde eu soube, não é só você. É você e seus irmãos, é isso? Isso. Quem são? Hoje estou eu e a Adriana, né? Eu cuido mais dessa parte de conteúdo. A Adriana cuida mais da parte de operações, dos relacionamentos associativos e da parte de operação mesmo. Né? E o Alexandre estava com a gente, aí agora ele tá com uma vida solo, né? Fazendo as palestras, ele tá morando nos Estados Unidos, então ele tá... É o Alexandre Pires, falou que eu vou sair do Brasil e vou tocar minha vida. Mais ou menos isso. Ele já vinha nesse olhar assim de excelência de atendimento, a gente tem uma cultura de excelência que a gente vem implantando dentro da BTD e gerou bastante atenção, né? E aí ele foi se aprofundar nisso e acabou criando uma vertente individual, e aí ele tá muito perto da gente como conselheiro, como apoio, e tá nessa jornada também, mas no dia a dia da BTD tô eu e a Adriana. Perfeito, show de bola. Então tá a Adriana também convidada para participar desse podcast, tenho certeza que tem muito pano para manga ainda pra gente conversar, e o Alexandre, assim que decidir, dar uma passadinha no Brasil. Tem um momento aqui no podcast que a gente chama de momento onboarding, que seria fazer o crachá da firma, né? Então eu costumo tirar uma foto com vocês segurando a plaquinha. Essa foto sai aqui em tempo real enquanto a gente conversa e você recebe o seu crachá do relacionamento. Opa, legal. Pode usar, pode levar para casa, o que você quiser. Vamos fazer a foto? Bora! Vou pedir para você segurar a plaquinha, por favor. Tudo bem. E aí a gente faz a mágica aqui acontecer. Você toma café? Toma um cafezinho, Vamos tomar opa. um cafezinho Boa. isso? Deixa eu devolver essa plaquinha. Eu vou servir um café. Gente? Boa.
essa coisa que tá mais perto. Um tempo atrás eu derrubei o café na mesa inteira, porque não estava tampado certinho. Tem que segurar a tampa. É. Tá bom. Boa, E obrigado. agora, todo cuidado é pouco. Muito bom. Tudo bem. Algumas empresas que são mais estruturadas conseguem trabalhar melhor um processo de aplicação de plataformas, seja uma Alura, seja uma Crossnology, etc. Tem plataformas para todos os gostos, né? Apesar de achar, isso já é uma opinião pessoal, que elas são muito engessadas, eu acho que isso também precisa evoluir um pouco. As empresas pequenas talvez não tenham essa oportunidade de contratar uma plataforma e etc. E eu tenho certeza que dentro do universo que há a BTD, inclusive nos eventos do CBTD também, vocês têm visto esse movimento de empresas menores interessadas sim em desenvolver, capacitar e etc. Qual que tem sido o movimento que eles têm feito para que isso possa ser sim aplicado numa empresa de 15 pessoas, numa empresa de 20 pessoas? Perfeito. Acho que essa questão da plataforma é uma coisa que às vezes tem essa visão de ser uma coisa para grandes organizações, o custo é muito alto, a forma de trazer conteúdo para ela é muito cara, mas isso não necessariamente é verdade. Existem plataformas que se adequam a empresas menores, né? Não sei se de 15, mas assim, com certeza, a partir de uns 50, 100 funcionários, existem plataformas. Vale a pena pensar numa plataforma, numa estrutura, por mais que eu concorde com você, que existe um modelo um pouco mais engessado, porém as plataformas, elas têm evoluído bastante nos últimos anos, né? Elas vêm crescendo e se adaptando, justamente para pensar, elas estão deixando de ser o tal do LMS para virar um LXP, né? Que é um Learning Experience. Eu ia perguntar, o que é o LMS? LMS é o Learning Management System. Ok. Que é um sistema de gestão de aprendizagem. Então você põe todo o curso lá, você sabe quem acessou, quanto tempo acessou, que cursos viu, sim, você tem toda a metrificação desse acesso, né? Só que aí, essas trilhas, né, do LMS, elas são um pouco mais engessadas, elas são mais amarradas e encadeadas de uma coisa para outra. O Learning Experience, ele tem mais um conceito solto, assim, tipo do Netflix, assim, é uma coisa mais... Mais catálogo ali mesmo. Catálogo, olha, é isso que tem, né? Normalmente, né, existem cursos que são restritos a determinados públicos, mas normalmente o conteúdo é totalmente aberto, né? Existe uma expectativa de que o participante cumpra uma carga, mas ele está lá mais aberto, então ele vai tendo uma experiência de aprendizado e sugestões de aprendizagem com base no que ele vai consumindo, no que ele vai acessando, e assim ele vai se desenvolvendo, né? Então tem uma visão um pouco mais focada na experiência do aprendizado e não na gestão desse aprendizado. Ah, tá. Né? Então, o que seria melhor, né? Exato, que é um pouco dessa evolução, de como que a gente para de fazer as coisas obrigatoriamente e passa a ser pensando no prazer, ou não só no prazer, mas no objetivo de crescimento, de desenvolvimento, onde você quer chegar lá, aquele esforço esforço a mais que você precisa fazer para mudar de carreira, mudar de status, né? Até porque a gente estava falando sobre obrigatório agora há pouco e veio na minha cabeça, falei, cara, a gente já passou por uma fase da nossa vida que era obrigatório a gente aprender aquilo que tinham para ensinar pra gente, que foi a escola, né? Agora a gente é adulto e, de novo, estão empurrando pra gente coisas obrigatórias que a gente precisa aprender, né? Agora com conceitos como carreira Y e se fazendo valer cada vez mais do caminho que essa pessoa quer percorrer, acho que nada mais justo do que você deixar ela ter a experiência, né? O catálogo, perfeito. Ela olhar e falar assim, beleza, eu não vou querer ser líder lá na frente, então eu vou ser especialista. Então, para mim é muito mais interessante, ao invés de fazer a trilha do líder, né? Feedback, etc., é eu entender quais são os valores como especialista que eu posso ter, e aí o caminho é outro. Exato. Né? Tem algumas vertentes, né? O quanto você vai navegar pelo conteúdo e quanto você vai aprofundar em quais conteúdos, né? Se você navega em todos os conteúdos, você vai ficar uma pessoa mais generalista, vai ter uma visão mais ampla,
porém, você não vai ser especialista. E aí são essas escolhas. E essa metáfora que você trouxe, né, do aprendizado obrigatório da escola, eu acho que é perfeito. E conecta com aquilo que eu falei de ficar claro qual que é o objetivo de saber aquela coisa, né? Eu, por exemplo, matemática, aquela expressão do segundo grau, não sei até hoje para que serve, né? Eu sei que tem explicação, mas a professora que explicava para mim na época, eu falei, professora, para que serve isso na prática? Não, vai cair no vestibular. Assim, ok, é um motivo para eu aprender. Mas tá, cai no vestibular pra quê? Até porque se você for analisar qual é o objetivo do aluno, ele não tá lá na carreira final dele, no dia que ele vai decidir qual jornada, tá antes, né? Exato. Então talvez seja uma ótima resposta para aquela criança olhar e falar, beleza, até porque o meu objetivo ainda é entrar numa faculdade. Né? Então, mas aí depois ela revê isso. Mas você concorda que o aprendizado, por esse motivo, ele é pobre? Eu sei. Né? Eu sempre defendi mesmo que a gente tivesse cada vez mais ensinos que aproveitassem o talento daquelas crianças desde cedo, né? E colocassem elas no caminho já para aproveitar isso, né? A gente é colocado nesse caminho muito tarde. E aí a gente já acumulou tanto gatilho, tanto bloqueio, tanto trauma, tanta coisa que talvez aquele talento que era tão visto, tão visível, né? Ele esteja lá embaixo e precise ser... trabalhado de novo e de novo, né? E assim, perdão para os professores de matemática, assim, que eu sei que tem uma função prática clara dessa equação do segundo grau, mas essa percepção, tem gente que vai super bem porque gosta dessa mágica dos números. Depois que eu aprendi a brincar, a olhar os números, eu gostei dessa mágica. Puxa, fazer isso, passa para outro lado, troca o sinal, tá? Poxa, legal. É interessante a perfeição matemática, mas tá... E como que eu aplico? Né? Eu acho que ainda falta, e de certa forma as organizações acabam fazendo isso, colocando os treinamentos obrigatórios. Tá? Onde eu aplico esse aprendizado? Como que eu... puxa, treinamento de feedback é óbvio que é importante. Assim, tá, mas será que eu preciso ensinar a dar feedback ou eu preciso ensinar as pessoas a receberem feedback? E aí falando desse jeito me vem... a palavra equação mesmo, porque se antes a gente tinha um universo onde a empresa tinha um gestor que era super humano, puxava aquela pessoa, falava, cara, a gente tá vendo aqui, vou chutar, assim, a gente tá vendo aqui que você precisa ter um inglês melhor, seu inglês não tá muito bacana, procura um curso de inglês, hoje uma empresa talvez já possa virar e falar assim, entra lá na plataforma, tem algumas aulas de inglês lá, e ainda por cima voltados a negócio, talvez se você assistir algum daqueles treinamentos lá, tal. Então já tá tudo ali dentro, né? Olha que interessante, você queima uma etapa da pessoa ter que buscar fora, isso, etc. Já tem empresas que estão investindo em pacotes de MBA, pacotes de pós-graduação, que é justamente para manter aquela pessoa lá, né? Eu gosto muito da palavra jornada, porque eu acho que jornada, ela amarra muito bem o motivo pela pessoa estar ali dentro. Porque aquela empresa, ela pode não estar para sempre na vida dessa pessoa, mas ela faz parte dessa jornada. Exato. Né? E como fazer essa jornada ficar cada vez mais interessante. Mas o que eu quero conversar aqui com você é o seguinte. Aliás, deixa eu te entregar o seu crachá. Ele tá pronto. Legal. Se quiser mostrar para a câmera como é que ficou. Tá aqui, ó, nosso crachazinho. Bem-vindo à turma. Valeu. Deixa eu já colocar aqui. Raciocinando, muito bem. Raciocinando. Pandemia... serviu para mostrar para as pessoas, se teve uma coisa que serviu para mostrar é que a gente não precisa estar do ladinho do nosso chefe para poder trabalhar. Então, o trabalho remoto, ele veio, algumas pessoas acharam que ele ia substituir imediatamente o trabalho presencial, outras acharam que não ia vingar. A grande verdade é que a gente tem aí um híbrido, onde em alguns lugares faz sentido, outros não. Mas eu imagino que para o treinamento e desenvolvimento, a partir do momento que as pessoas começaram a se acostumar com a plataforma do remoto, né, isso começou a ser talvez mais fácil de aplicar, de implementar nas empresas. Como que o trabalho remoto ele acaba ajudando nesse processo mesmo do treinamento e desenvolvimento? São grandes polêmicas nesse sentido, né? Tem as pessoas, os grandes defensores do trabalho 100% remoto e os defensores do trabalho... Tem até da semana de 4 presencial, dias. Exatamente. Então tem um grande universo aí entre os dois extremos, né? Mas eu acho que assim, o que eu enxergo, a grande questão é o aprendizado tá no meio dessas duas coisas. Você precisa aprender como lidar no 100% remoto, você vai ter que ter muitos aprendizados para as coisas funcionarem, né? Num 100% remoto, muda o modelo de gestão
que passa, e acho que isso, na maior parte dos modelos, e aí eu vejo isso como uma evolução do modelo tradicional de gestão de pessoas, onde deixa de se fazer comando e controle e passa a se fazer a confiança, o processo de confiança, de saber, falar assim, olha, eu não quero saber quantas horas você trabalhou, eu quero saber dos projetos entregues, né? Então muda essa equação e aí demanda de aprendizado dessa liderança, principalmente a liderança que já é líder há bastante tempo. Né? Os novos líderes já faz mais sentido esse processo, é mais natural, mais orgânico, né? Os líderes com os quais me lideraram quando eu estava começando minha carreira, era questão, amigo, é das 8 às 18 e acabou, é isso que importa. De certa forma, pouco importava o que acontecia entre essas 2 horas. Sim, né? Esses 2 horários. Eu tava lá e tava trabalhando. E aí, conversando hoje com um amigo, acho que tem uma expressão que resume muito bem isso. Esforço é diferente de resultado. Ok. Né? Então, olhar das 8 às 18 é esforço. Mas e o resultado disso? Das 8 às 18 é muito bom. E a hora que eu olho aqui, tudo bem, então tá, então vamos pelo resultado. Mas, meu amigo, não existe resultado sem esforço. Né? Então você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar. E como acompanhar e como direcionar e apoiar a equipe nisso é o grande desafio, né? O grande aprendizado. Então, muitas empresas têm buscado, falar assim, puxa, como que eu vou levar isso pro... Eu vou voltar para o presencial, que é mais fácil de olhar, tá todo mundo ali, tá todo mundo perto. E tem gente fazendo o meio do caminho. Voltando para a questão do aprendizado, né? Como que a gente, na BTD, tem feito? Os nossos eventos, eles eram presenciais antes da pandemia, a gente tinha um processo já há vários anos de transmissão, então desde 2007 a gente já transmitia os nossos eventos presenciais. Mas, na verdade, o evento ele era montado para fazer na sala de aula uma experiência, a gente abriu uma janelinha para quem não pudesse estar presente assistir o que estava acontecendo lá. Tá. Né? Então era um modelo diferente. Mas ele começou a crescer nos últimos anos, assim, 18, 19, a gente estava tendo cada vez mais pessoas assistindo online, isso já antes da pandemia, antes de se pensar que viraria tudo online. E menos pessoas presenciais. Porque a gente tem muito participante de outros lugares do Brasil, né? Ou mesmo de São Paulo, os eventos eram em São Paulo, o trânsito, se locomover para de repente assistir uma palestra, assistir um conteúdo deixava de fazer sentido, você podia acessar esse conteúdo de forma remota, e aí depois da pandemia isso virou escancarado. Assim, gente, não faz sentido cruzar São Paulo para eu assistir uma palestra. Faz sentido cruzar São Paulo para eu fazer o quê? Para eu me relacionar. Aí talvez faça sentido. Olha só. Então, na hora de construir a experiência de aprendizagem, a experiência toda dos eventos, se eu vou fazer um evento presencial, eu tenho que justificar que as pessoas estejam lá. Senão, eu simplesmente abro uma câmera e faço uma transmissão. Né? Então, esse é o dilema. Então, a maior parte dos eventos da BTD, eles continuam digitais, e a gente tem o CBTD, que a gente pensa ele num festival de reencontro, onde as pessoas vão lá para se relacionar, para saber o que está acontecendo, para ver aquelas pessoas, para fazer o networking. Então, tem a parte de conteúdo, que depois parte desse conteúdo a gente disponibiliza através de plataforma também, mas a maior parte é aquela coisa que a gente, para quem valoriza, e a gente valoriza muito, as experiências olho no olho, as experiências de relacionamento, para conversar com pessoas de diversos lugares. Então, criar essa equação, né, como que a gente equilibra isso, é o grande desafio, e a gente tem, por enquanto, fazendo assim, tem alguns outros projetos de trazer experiências, mas experiências de aprendizagem, fala, puxa, vamos fazer presencial? Então tem que fazer sentido. Então vamos num lugar específico para ter uma gastronomia diferenciada, para ter um pretexto, né, diferente para as pessoas se encontrarem e aprenderem colaborativamente. Né? São quantos dias o evento? O CBTD tem 3 dias. 3 dias. 3 dias. E ele sempre foi em São Paulo? Ele era em Santos. Ele era em Santos. Ele aconteceu... O CBTD, a primeira edição do CBTD foi em 76, 2 anos antes de eu nascer. Então já é um evento bem, bem tradicional. Essa aqui vai ser a 39ª edição. E aí ele aconteceu em São Paulo, na Embi, em 76 na primeira edição. Aconteceu em alguns outros lugares do Brasil por muito tempo. E desde 96 ele passou a acontecer em Santos. Que bacana, cara. Né? De 96 a 2018 ele aconteceu em Santos, né? E aí depois de 2019 a gente veio para São Paulo. Santos, o congresso começou a crescer, começou a criar uma estrutura que de repente Santos não atendia mais.
E aí um dia vai acabar parando lá em Recife, que é quando você quer inverter os polos, você vai... Então, mas o interessante, por exemplo, em Santos, né? O Santos, para quem é de fora de São Paulo, de repente não conhece, é uma cidade do litoral aqui perto de São Paulo, 1 hora de distância de São Paulo. Mas era muito legal, pensando nessa questão do relacionamento, a dinâmica era muito diferente do que acontece em São Paulo. Então, essa coisa de, vamos para Recife, vamos para... A gente tem uma ideia desses outros eventos presenciais, de repente levar para um outro lugar, para tirar a pessoa da rotina do dia a dia, que era o que acontecia em Santos. Né? Então, quando as pessoas iam para o congresso em Santos, ou elas iam para ficar os 3 dias, aí ficavam num hotel e participavam do evento de forma 100% presente, né? Ou elas iam passar o dia, né? Tinha muita gente que ia passar o dia, sair de São Paulo, passava o dia lá, mas ela já saía mais cedo e voltava mais tarde. Então, toda a logística do dia a dia, né? Dos filhos na escola, dos cursos de inglês, da dinâmica, já ficavam resolvidas, ou abortava. Fora que tem gente que adora uma desculpa para poder ficar uns dias fora de casa, né? Exatamente. Uma desculpa. Uma desculpinha. Aqui em São Paulo, a gente não tem isso. As pessoas, puxa, é perto do escritório, então eu vou passar de manhã no escritório e depois vou pro evento. Aí perde amanhã. Ou vou precisar sair mais cedo porque eu tenho que buscar meus filhos na escola. Não? Às vezes a rotina tira um pouco desse estado de presença. Né? Então, esse movimento é bem interessante. Potencializa a quantidade de pessoas, é muito mais fácil, muito mais gente acaba participando, mas é uma relação um pouco mais superficial, talvez. E se você que está ouvindo a gente falar, Jesus amado, pegar a estrada para me relacionar, e que também provavelmente acha que relacionamento você já faz no Zap Zap, eu tenho aqui o Igor para falar para você que não é bem assim, né? Não. Relacionamento ainda é presencial. A gente tem uma falsa ilusão de que o relacionamento acontece na internet e, desculpa, não é relacionamento. É só uma falsa ilusão de presença, mas a ausência ainda está lá. Né? Talvez o Zap Zap, o relacionamento digital, ele sirva de uma forma de manutenção de relacionamento. É uma perfeito. Manutenção, né? Puxa, aquele lembrete de aniversário, ou para aquela tiração de sarro do time que ganhou, que perdeu e tal. O relacionamento de memes, aquela coisinha. Exatamente, né? É para isso. Mas aquele happy hour, sentar, tomar uma cerveja, tomar um suco, tomar um vinho... É incomparável. Eu não consigo nem fazer terapia online, que dirá, né? Mas aí eu não estou repudiando a terapia online. É que se eu não estiver num ambiente no qual eu me sinta, né, fora de casa, seguro, olhando para a cara da pessoa que está ali e poder falar para ela e ver a expressão dela inteira, corporal ali em relação ao que eu estou falando, para mim não serve. Para muita gente serve, mas para mim não serve. Então, talvez eu seja um dinossauro, eu não sei, mas eu ainda acho que se relacionar ainda é presencial, né? Você tira um proveito gigante disso tudo, perfeito. Né? Muito bom. E olhando o seu LinkedIn, eu consegui acompanhar algumas participações de alguns painéis, alguns papos que você foi convidado e etc. E eu vi um tema lá que me chamou muita atenção. E acho que ele tem tudo a ver com o treinamento e desenvolvimento. É o conceito da cultura regenerativa. Quando a gente fala de cultura regenerativa, acho que isso me traz imediatamente para aquela questão a cultura que foi criada em 1997 pelo fundador da empresa e que hoje ainda é aplicada nos anos 2024 com outra característica completamente diferente de equipes, de times e etc., com muito tema sobre diversidade acontecendo, de acolhimento, aceitação e etc., como é que você vê essa questão da cultura conseguir acompanhar a mudança da sociedade, dessas pessoas que estão vindo cada vez mais novas, sedentas por questões mais morais, mais sociais e etc., até pelo ponto de vista do desenvolvimento que você vai ter que, né, em algum momento, abraçar isso na empresa. A cultura, ela precisa ser mutável, ela precisa ser revista. Com certeza. Se o gestor acha que a cultura de 20, 30 anos ou 10 anos atrás ainda é a cultura de hoje, acho que ele está muito mal informado. Né? Se ele acredita que ainda fala assim, olha, vale a pena fazer uma pesquisa, dar uma olhada, porque assim, a cultura, ela não é transitória, porque a cultura, ela traz muito da essência. Sim. Né? Ela não é uma coisa que muda, como eu falei, a cada semana, junto com as tendências, agora é isso. Não. Tem uma coisa muito das pessoas. Sim. Então, a movimentação das pessoas que compõem a organização
Quando chega uma pessoa nova, ela absorve boa parte dela, da cultura da empresa, né, da cultura tradicional, mas ela empresta muito dela também, Sim. né? E conforme a gente vai tendo mais pessoas novas, mais pessoas diversas, de outras referências de origem, né? Que é a tal da diversidade, que a gente vem batendo muito nessa tecla da importância de trazer pessoas diversas, pessoas com outros olhares para dentro da organização. A intenção é justamente essa, é equilibrar a cultura da organização com a cultura da sociedade em que ela está inserida, né? Então, a cultura das pessoas, não é da organização. E Sim. aí, a hora que você vai direcionando, as pessoas, você traz a pessoa para dentro de uma organização, você traz pessoas para dentro de uma organização, dificilmente ela vai ser isolada, a não ser que seja uma cultura muito forte, engessada e mandatória, né? Aí fica mais difícil de ter essa interferência, mas aí você começa a criar uma coisa que se chama entropia. As pessoas estão lá e só que elas não tão confortáveis, não tá encaixando direito, não tá servindo. Então, ou elas vão embora, ou elas têm burnout, né? Pois é. Ou elas se adaptam, né? E aí, só que quando elas se adaptam de uma forma muito estrutural no nível de consciência dela, elas não vão entregar o potencial máximo delas. Na hora que você falou, ela se adapta, eu já pensei, chorando no banho, né? Porque É isso. é bem isso, né? Não é porque se adapta e tá tudo muito bem com ela. Veste né? uma carapuça, veste uma Até armadura. porque senão a entrega seria ainda Exato. uma boa. E aí impacta a entrega, né? É um grande desafio criar essa cultura que eu acho que não pode. A cultura tem que ser forte, tem que ser compartilhada de forma clara e evidente. Não é uma coisa. A regenerativa não significa. Ela é transitória, mas ela não é volátil. Sim. Né? Eu acho que é isso. Ela precisa ir se desenvolvendo e crescendo para fazer sentido. Né? Senão não faz sentido. Sabe aquela coisa que você chega na empresa e você vem com uma ideia nova, você não, aqui não é assim que as coisas acontecem. Sei bem como é que é isso. Isso acontece sempre, né? É uma coisa super comum. Por que não pode ser assim? Então, você começa a criar ambiente, que aí vem um outro assunto, que é um tema extremamente importante que a gente vem falando, que é da segurança psicológica. Ah, sim. O quanto você permite que as pessoas questionem o status quo, né? Que é o principal nível da segurança psicológica. A primeira é elas poderem falar o que pensam, ser quem são, né? Mas chegando nos níveis, eu não sou um grande especialista em níveis em segurança psicológica, mas o máximo é você poder questionar o status quo. Falar assim, pô, peraí, sempre foi feito assim, mas por quê? Por que a gente não pode fazer assado? Nossa, você me lembrou de uma história que foi uma fase da minha vida que eu juro por Deus que hoje eu olho pra trás e penso, por que aquilo ali aconteceu, né? Eu fui contratado numa época que eu tinha saído, me afastado de uma empresa que eu achava que já tinha completado o ciclo. Aí eu olhei e falei, vamos procurar outras oportunidades. E aí uma empresa me contratou para trabalhar no ramo imobiliário. Então eu cheguei lá, publicitário, marqueteiro, para cuidar de um time de outras pessoas que também faziam parte de comunicação. E quando eu cheguei ali, eu falei, olha, eu tenho essa ideia aqui, esse negócio de aplicativo tá vindo aí, né? E eu vim com uma ideia de um aplicativo muito bacana. Imagina se isso aqui acontece, isso aqui, tal, isso aqui, papapá. E aí as pessoas viraram e falaram assim, não, mas isso aqui não funciona. Aqui não vai dar certo esse negócio. Por que não? Não, porque o dono da empresa... Cara, é uma empresa familiar. E por ser uma empresa familiar, é tudo muito engessado aqui. Você não consegue trazer essas ideias muito modernosas para funcionar numa empresa. E aí, quando eu ouço a palavra empresa familiar, para mim já bate exatamente isso. Cultura engessada. Uhum. É uma forma que alguém aprendeu lá atrás e desde então ninguém mais mexeu porque tem o medo de mexer ou porque realmente ninguém mais quer tentar. Né? E aí eu olhava para aqui, inclusive eu fui demitido dessa empresa 3 meses depois, com a informação de que a vaga que eles tinham aberto para mim, na verdade eles tinham descoberto que não precisava. Maravilhoso, maravilhoso. E ainda foi no dia do meu aniversário, ou seja, gestão do cuidado zero, né? É complicado. Mas, nossa, lembrei dessa história aqui agora, maravilhosa.
Quando a gente fala sobre a cultura, e a gente teve um episódio aqui com Carlos Pagliari sobre endomarketing, a gente passou rapidamente por isso, e ele dizia o seguinte: vale a pena trazer os colaboradores para rever a cultura e criar ela junto? Né? E aí você vai trazer missão, valores, visão e etc, propósito e etc da empresa. Vale trazer eles junto? E ele tinha levantado a bandeira que talvez não vale a pena, porque você tem pessoas de universos diferentes, experiências diferentes, valores diferentes, mas que valeria a pena trazê-los num segundo momento para criar essa cultura em conjunto depois que a empresa já definiu algumas coisas que são bases que são fundamentais para ela própria, né? O que você acha disso? Você acha interessante essa coisa de você? E você acha que talvez seja uma forma até de você desenvolver ainda mais essas pessoas, porque você coloca elas para pensar no que seria interessante entre o mundo delas e o mundo da empresa? Tá. Eu acho que eu separaria em duas questões. Acho que a cultura, para você pensar na cultura, é impossível pensar cultura sem você olhar para todos os colaboradores da organização. Legal. Né? Então, acho que pensando em cultura de forma geral, porque assim, você pode ter uma coisa na parede, mas na prática o que acontece são as pessoas que estão fazendo e pode ser totalmente diferente. Né? Agora, saber o que quer fazer da empresa, qual a missão, qual a visão, o propósito da empresa, aí sim, você tem que vir de cima, tem que começar, o direcionamento tem que vir de cima. Olha, o que a gente espera, o que a gente quer é isso. Né? Inclusive, vários modelos, né? Tem o Richard Barrett, tem um livro sensacional que fala sobre como olhar a cultura da organização. Eu não lembro agora de cabeça o nome do livro, me fugiu, mas Richard Barrett, vale muito a pena pesquisar e dar uma olhada, que ele tem um modelo de assessment da cultura. Então, como de forma bem resumida, como que é olhado isso? Então faz primeiro um levantamento com o board da empresa, tá? Como que vocês enxergam a empresa? O que vocês têm de visão? Quais são os valores fundamentais? Porque cultura ela é baseada nos valores das pessoas da organização. Então qual que é o valor das pessoas da liderança da empresa e como elas enxergam os valores da companhia, né? E aí tem um match a visão da liderança e como que elas enxergam, e aí você consegue ver o nível de conexão, de intersecção, e o que está fora dessa intersecção é o que se chama de grau de entropia. Depois que você tem essa análise, você faz uma análise com os organizadores, com uma amostra, pelo menos, do restante da organização. E aí você vê o quanto está alinhado os valores das pessoas com os valores da liderança e com os objetivos da empresa. Né? Então, esse primeiro momento é fundamental para saber se você está com a equipe certa e com a equipe que está vivenciando a cultura esperada pela empresa. Porque ainda tem a diferença da cultura que você espera e a cultura que é. Né? E como que você faz o depara, como que você vai chegar lá. Né? Então, é um trabalho. É um processo que sim, faz sentido num primeiro momento olhar como é enxergada essa cultura na liderança, mas nesse sentido de saber o que eu quero dessa empresa, o dono da empresa, pensando numa empresa familiar, né, que de repente ele, puxa, aqui não é assim que as coisas funcionam, o que ele quer da empresa, né? E se ele quer ser engessado, ser assim, fala assim, puxa, é isso, talvez essa empresa não seja para você. Exatamente. E tá tudo bem, vamos em frente, tem outras empresas, né? Talvez essa empresa não dure, ou talvez o que trouxe ela até aqui não é o que vai levar ela para o futuro. Então tem vários e se, né? Mas esse olhar da cultura, do que se espera, essa visão de futuro, ela é super importante para montar esse quebra-cabeça. Mas para desenhar a cultura, para saber como, principalmente na parte de desenvolvimento, como interferir e aproximar a cultura real da cultura esperada, a gente precisa de muito treinamento. Muito bom. Quem veio aqui também foi um ex-recursos humanos, atual comediante chamado Menino do RH, que é o Michael Rodrigues. E ele levantou uma questão no momento que a gente estava falando um pouco mais sério, que foi um episódio muito divertido, que dizia o seguinte: o problema é que todo mundo, quando enxerga que existe um
uma questão e precisa de amparo, precisa de acolhimento, vai lá e procura o departamento do RH em si. Mas quando é o RH que tem algum problema, ele não tem quem procurar, né? E aí, quando a gente fala, o treinamento e desenvolvimento está embaixo do guarda-chuva do recursos humanos ali, né? E aí a gente volta para aquela frase que você falou. Quem cuida de quem cuida, né? Se você tivesse que dar um recado para essa galera que trabalha para cuidar dos outros, para a hora que ele precisar ser cuidado, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que assim, a gente tem que, de certa forma, separar o RH, né, o crachá, da pessoa. Da pessoa. Né? Eu acho que os recursos dos humanos. Exatamente. Ao meu ver, é a primeira questão, né? E assumir os nossos pontos de vulnerabilidade. Primeiro, sabendo que a gente, enquanto profissional de RH, a gente não vai ter todas as soluções, todas as questões e resolver todos os problemas. Segundo, que os problemas dos outros não necessariamente são problemas nossos. Então, a gente conseguir separar isso também é muito importante, porque acaba sendo um fardo, né, em muitas ocasiões, e isso vai gerar problema. E assumir esse ponto de vulnerabilidade é extremamente importante justamente para essa saúde mental, porque às vezes realmente não vai ter para quem recorrer. Algumas empresas até têm a diretoria, os patrocinadores, né, do SRH, que você pode ir lá conversar, puxa, não está funcionando, eu preciso de mais recursos assim, mais pessoas assado, precisamos fazer isso, a gente está com um problema assim, e eles dão o suporte para que isso aconteça de forma coerente na organização. Mas às vezes não, às vezes você vai se sentir de mãos amarradas, de mãos atadas. E saber separar, né, e saber até onde você consegue ir é muito importante, né? Então separar eu vejo que é o grande caminho. Legal. E isso surgiu aquele dia lá que era justamente para isso, né? Uma das últimas vezes que a gente falou sobre isso, faz tanto tempo, foi num episódio que falava gestão do cuidado, né? E era sobre justamente cuidar, o cuidado dentro da empresa. E aí e aí a gente nunca respondeu essa pergunta, né? Quem é que cuida de quem cuida, né? E se por acaso a gente, como empresa, consegue oferecer para o colaborador todo o suporte para, inclusive, ter trabalhos de amparo emocional, porque a gente tem convênio com isso aqui, a gente também tem um time de psicólogos, você tem uma pessoa por trás disso tudo garantindo que isso aconteça, mas o problema é, e essa pessoa, né, que tá ali... Né? Na verdade, tem que usar os próprios recursos que ela oferece, né? Então, puxa, você tem terapia? Faça terapia. Por que não? Não, mas eu sou da RH, como que eu vou fazer? Assim, na área de treinamento é clássico, tá? Os profissionais de treinamento, muitas vezes, eles programam os treinamentos de todos. Mas eles não participam dos treinamentos. Ele quer que todo mundo participe, mas às vezes ele não... mas eu não tenho tempo de participar dos treinamentos. Tem outras coisas pra fazer. Tem outras coisas pra fazer. Cacilda, o cara que tá lá também tem outras coisas pra fazer. Ele, né? Não tava parado. Não tava parado. Então, assim, é esse olhar. Poxa, quem cuida de quem cuida aí nessa hora? Se você faz treinamentos, participe desses treinamentos. Mas o que acontece? Às vezes a equipe de treinamento monta aquela convenção maravilhosa, mas na hora daquela palestra de encerramento, ela tá pensando no brinde que vai entregar na saída. Olha só. Né? Tá pensando na logística. Deu um problema lá no bastidor que precisa resolver. Gente, é verdade, isso acontece. Mas pensa se faz sentido. Se você não tá perdendo uma oportunidade que foi aberta para toda a organização e você não tá podendo aproveitar. Né? Então, cuidar de quem cuida, né? De repente vale a pena você ter uma pessoa que vai fazer isso para você poder aproveitar esse momento. Ou se você não aproveitou esse momento, reserva um espaço na sua agenda para você aproveitar outro momento. Ou compartilhar com outras pessoas para ter o seu momento de cuidar de você. Ou, de repente, desenvolver um momento que seja só para essas pessoas poderem ser treinadas. Exato, né? Não, exato, né? Exato. Então, pensar nisso, né? Porque às vezes o RH fala, poxa, a gente precisa resolver isso aqui e tal, e às vezes a galera do RH tá lá desamparada, né? Então, olhar, será que a gente tá olhando para essas pessoas, né? Será que a gente tá criando recursos para ela? Eu passei também na minha carreira por agências de eventos, e eu vou falar, cara, as pessoas saem impressionadas de um grande evento. Agora, as que organizaram... Então, como eu disse, chorando no banho. Isso aí. Para que você saísse com todos os registros, stories no Instagram e tudo mais, falando, cara, que evento incrível. Pode ter certeza que tem uma pessoa chorando no banho para fazer isso acontecer. Não, e é perfeito, porque assim, o CBTD, a gente faz ele
quase é todo dentro de casa. Então a gente tem a nossa equipe que cuida, que organiza, que operacionaliza, a equipe cuida, tá escolhendo a mochila que vai entregar no kit, como que vai fazer o kit, como que a gente vai pensar na experiência do participante, e isso acaba um evento e a gente já começa a pensar no outro. Mas tem um case que é super legal, que a gente tem os amarelinhos no CBTD, que a equipe, o staff que a gente trabalha, a gente tem exatamente essa visão. Puxa, é um congresso de treinamento e desenvolvimento, que olha o desenvolvimento. Gente, a gente precisa desenvolver essas pessoas que vão trabalhar, eles precisam saber o que fazer. Por mais que a gente tenha um tempo curto, né? Um tiro curto. Então é um evento de 3 dias, a gente contrata a maior parte da equipe dos amarelinhos por 6 dias. Então a gente tem 3 dias de preparo antes do evento. O preparo tanto de construção, mas tem 1 dia e meio, pelo menos, dedicado a explicar a cultura da BTD, a cultura do evento e a função de cada um deles, né? E tem todo um olhar de acolhimento, de como que a gente vai melhorar a experiência desse participante, porque pra gente a equipe de atendimento tendo uma experiência positiva, ela vai propiciar uma experiência positiva para o meu participante, é natural. Sim. Agora, se ele tá sofrendo ali, se tem que almoçar num cantinho lá uma marmita fria, e depois atender super bem o outro, assim, não fecha. Então ele almoça junto com os congressistas, tem o horário de almoço, e tem os líderes de cada área que está controlando se todo mundo foi almoçar, porque é normal, você está na adrenalina do evento e esquece, chega no final do dia, derruba. Então a gente está olhando esse cuidado para ter uma experiência dentro de um evento que é intensa, o mais tranquila possível, né? Olhando nessa questão, tá, vamos cuidar das pessoas que cuidam, né? Perfeito. Acho que até os dummies do Big Brother devem passar por um baita de um treinamento, senão eles também não conseguem chegar lá. Deixa eu te falar, essa câmera aqui é sua, você já sabe disso. Fica à vontade para dar o seu recado final, para promover o CBTD, as suas redes, o que você achar que seja necessário agora de promover. Fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer, Felipe. Foi um papo super legal. Agradecer a oportunidade de defender essa bandeira nossa do aprendizado, do desenvolvimento, porque a gente acredita mesmo que quando a gente vai trazendo esse desenvolvimento, a gente desenvolve o país como um todo, a gente vai ter um Brasil melhor, vai ter organizações melhores, vai ter uma sociedade melhor, né? Então a gente faz isso com esse propósito. E essa chance de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento é para você que também está assistindo, e eu sei que você que já assistiu, que já acompanha, já busca, tem isso na sua veia já, de buscar esse aprendizado, buscar desenvolver, buscar as tendências, buscar o que está acontecendo. Então a nossa missão é estimular, é despertar, virar essa chavinha para que as pessoas busquem o aprendizado, busquem o desenvolvimento, porque isso vai sendo multiplicado na sua rede de ação, no seu relacionamento, né? As pessoas vão vendo, você vai compartilhando e multiplicando esse aprendizado e criando um mundo melhor, que é o nosso objetivo. Muito bom. A gente hoje falou basicamente sobre capacitar, desenvolver, treinar, fazer parte da jornada de cada um dos colaboradores que foram contratados para dentro da sua empresa ou da empresa onde você trabalha. Fazia algum tempo que o que era esperado era sair da faculdade, fazer uma pós-graduação, um MBA, um doutorado, para que isso pudesse definir quem você seria para chegar no mercado de trabalho. E a verdade é que não basta você ter isso tudo. Você vai chegar ainda imperfeito. Tem coisas para aprender. Tem agora os soft skills, o hard skills, human skills, que são skills, né? Nome em inglês, para você desenvolver ao longo do processo. E olha só que novidade, sozinho você não vai fazer isso. Sozinha você não vai fazer isso. Você precisa sim da experiência, da convivência, do relacionamento, da prática sendo colocada em jogo. A empresa precisa ver isso acontecendo, você precisa ver a empresa se colocando no papel de desenvolvedora dela. Olha que complexo. Talvez seja um pouco menos fácil do que parece, né? Então, se você gostou desse episódio, continua seguindo a gente. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre isso. Vamos trazer outras pessoas pra gente falar sobre a jornada do colaborador, até o dia que ele vai chegar e vai falar assim, cara, hoje sou eu que vou ensinar, não sou eu mais que vou aprender. Olha que bacana.
As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando_podcast no Instagram, @Relaciocinando.podcast no TikTok. Ouça a gente também em áudio no Spotify e no Deezer. E se você não se inscreveu, se inscreve aqui no YouTube para ser mais um seguidor da gente, para botar esse projeto cada vez mais no ar. E se o YouTube disser para você o que você quis dizer foi relacionando, que ele tem essa mania, fala, não, foi relaciocinando que eu quis dizer. Vamos ensinar esse algoritmo uma vez por todas que a gente existe, que a gente é sólido e a gente veio para ficar. Eu agradeço a sua participação, de verdade, foi um prazer conversar com você, Igor. Espero você para outros papos. Tem coisa aqui que eu queria perguntar e que eu nem consegui perguntar, mas eu tenho certeza que, como você mesmo disse, tem espaço para outros cafés e para outras gravações. Estamos à disposição, sempre muito bom. Acompanha a gente aqui na BTD também. Quem quiser, @BTD Nacional. A gente tem no Instagram, todos os nossos eventos, a nossa programação está lá disponível para vocês. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Até o próximo episódio.